Eu vou contar uma situação que aconteceu ontem, uma situação que aconteceu hoje. Depois eu vou ler 6 versículos e eu vou fazer o melhor possível para juntar os lé concré e transmitir a mensagem que eu gostaria de transmitir. Primeira coisa que é a que aconteceu ontem. Uma pessoa que eu conheço, que por acaso é a pessoa mais inteligente do meu círculo de convivência. É um ponto fora da curva de verdade, em termos de esclarecimento, em termos de empenho em acompanhar notícias de diversas fontes, de diversos países. É uma pessoa realmente muito inteligente e muito esclarecida. Aconteceu que essa pessoa recebeu ontem uma ligação de uma pessoa que se apresentou como representante da Livelo, né, dizendo que essa pessoa tinha um saldo não resgatado e etc, etc. Resumo da ópera, acreditem se puder, eu custei acreditar. Essa pessoa caiu num golpe, teve a conta completamente arrombada, digamos assim. Foram feitos empréstimos, o dinheiro da poupança foi embora e agora é aquela dor de cabeça para tentar correr atrás do prejuízo, né? É muito difícil, eu ainda não tive a oportunidade de entender direito o que aconteceu, né? Porque esse momento é de muita tensão, de tentar reverter o dano, mas o que eu consegui assim pensar disso é que nível de persuasão essa pessoa teve para conseguir enganar, né, essa pessoa. Que nível de persuasão esse falso representante da Livelo teve. De que modo essa pessoa conseguiu esconder as verdadeiras intenções, né? De que forma essa pessoa foi hábil em camuflar a intenção dela, né? De obter informações, né? Com a desculpa de que era para um procedimento favorável, né? Sendo que na verdade estava coletando informações para roubar, né? Então, me chama muito a atenção a que ponto conseguiram fazer com que um golpe, um roubo, uma mentira se parecesse, né, se apresentasse, né, com uma aparência de verdade, com uma aparência de uma situação, na verdade, vantajosa, positiva, né? Porque, assim, certamente algum tempo foi despendido nessa conversa telefônica. Então, assim, para você receber uma ligação, cair na conversa e ainda por cima despender seu tempo fornecendo informações, assim, foi todo um procedimento que foi muito bem pensado, entendeu? Eu não estou aqui falando de uma pessoa qualquer, acreditem. Não é uma pessoa, assim, em termos, assim, medianos de esclarecimento, de informação, não é. Então, eu estou dizendo isso para mostrar, para ressaltar, né, o nível de sofisticação dessa arapuca aí que foi armada, né? E também chama atenção, obviamente, o sentimento de perda, né, de impotência, a sensação, né, de prejuízo, né, de muito forte, muito acentuada. E, claro, o cansaço, a tristeza que vem com isso tudo. Ok, esse foi o primeiro fato que eu queria dividir. O segundo aconteceu hoje de manhã, quando eu estava caminhando, e um rapaz se aproximou de mim e me perguntou onde era uma determinada escola. E eu apontei. E ele ainda disse entusiasmado, hoje é meu primeiro dia de trabalho. Eu falei, bonitinho, né? Vai, boa sorte e tal. Só que depois de uns minutos caminhando, eu me dei conta de que a escola que ele estava procurando era nas 400, eu apontei das 200. Aí eu olhei para trás, mas ele já não estava. Então, o que aconteceu? Ele olhou para mim, ele julgou que eu era ele me buscou como uma fonte de orientação, de direcionamento. Eu também achei que eu sabia. Eu podia ter dito para ele, eu não sei, vai procurar outra pessoa, mas não, eu achei que eu sabia, eu achei que era aquela outra escola. E ele acabou seguindo o que eu disse, né? Então, ele seguiu um caminho errado,
ele não vai encontrar o lugar, né? Não encontrou de primeiro o lugar onde ele procurava, não encontrou o que ele esperava, né? Espero que ele tenha conseguido chegar a tempo, afinal, né? Primeiro dia de trabalho. Mas foi isso que aconteceu. Deixa eu ler para vocês os 5 versículos que eu reservei aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Diz: julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda a forma do mal. A Bíblia também diz em Isaías, capítulo 5, versículos 20 e 21. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, dos que dizem que as trevas são luz e a luz trevas, dos que fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que se fazem passar por sábios e astutos aos seus próprios olhos. Então veja, a Bíblia ensina a julgar todas as coisas, a reter o que é bom, e aqui em Isaías ele está ensinando que muitas vezes a gente pode errar, né, ao julgar uma coisa ruim como boa e vice-versa. Em Tiago, capítulo 1, versículo 5, está escrito: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, quer dizer, não joga na cara, né? E ser-lhe-á dada. 4º versículo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para quem não sabe, toda a Bíblia aponta para Cristo. Desde Gênesis, desde o primeiro capítulo de Gênesis, tudo gira em torno de Cristo. Tudo é uma representação de Cristo. Tá. 5º versículo. João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso Jesus falando. Eu me lembro quando eu era pequena, meu pai me disse uma vez que tem um ditado, todo caminho leva a Roma. E ele também disse, todas as religiões levam a Cristo. Paizinho, eu te amo mais que qualquer outra pessoa nessa vida, o senhor sabe disso, mas mentira. Não são todas as religiões que levam a Deus. Na verdade, ele falou, todas as religiões levam a Deus. Não é isso que a Bíblia ensina, né? Existe uma pessoa específica que é o caminho, a verdade e a vida e que leva ao Pai, que se chama Jesus Cristo. E por último, o último versículo é Mateus 16, 26, que diz: pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Tá. Acho que deu para ficar óbvio o que eu quis dizer, né, com esses 2 casos e esses 6 versículos. 2 pessoas foram enganadas num espaço aí de 24 horas. Os prejuízos e os danos variaram bastante em cada caso, né? Teve má fé num caso, não teve má fé no outro, mas de todo modo nós tivemos prejuízos aí. Uma pessoa ficou sem dinheiro, perdeu muito dinheiro, foi enganada. O outro perdeu um bocado do tempo, confiou numa pessoa que na verdade não sabia. E da mesma forma como a cada dia nós tomamos várias decisões, né? Como eu recebo essa proposta, né, no telefone, por exemplo, ou como eu busco a informação que eu preciso para chegar em tal lugar. Veja, o ideal, né, da mesma forma como o ideal para esse rapaz que tinha hoje o primeiro dia de trabalho, o ideal seria ele procurar pegar um mapa, tal, né, um mapa. O mapa que a gente usa para tomar as decisões da vida com sabedoria é a palavra, é a Bíblia, né? Ela diz, né, que toda ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. E esses outros versículos que falam, né, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder sua alma. Vocês já leram, né, o que a Bíblia fala sobre a preciosidade da nossa vida e a gravidade do que acontece conosco quando essa nossa vida termina, né? Muitas pessoas rejeitam o cristianismo porque muitas vezes
pelo pregador, né? Pela pessoa que está apresentando a mensagem. E como a gente viu ontem, aprove a Deus revelar sua glória perfeita através de instrumentos imperfeitos. Então, assim, nunca julguem a mensagem, o cristianismo como um todo, a Bíblia, por causa de um pastor que você não gostou, de um pregador que foi mentiroso, sabe? Nunca. É dever de cada um ir e olhar com os próprios olhos, né? Assim como João Batista só fez apontar para Cristo, todo cristão deve apontar para a Bíblia como a verdade e para Cristo como a verdade, né? Então, é muito sério o que está em jogo. É muito sério, é muito importante que a fonte a ser consultada seja íntegra, entendeu? E nada melhor do que descobrir por si mesmo. Assim como a gente não pode confiar numa descrição de uma pessoa que, né, falou mal de outra, ou uma impressão que a gente mesmo teve de alguém, não gostei dessa pessoa, naquele dia ela falou isso, eu não gostei. Isso não esgota tudo que a pessoa é. Então, é nosso dever tentar conhecer. Da mesma forma a Bíblia, essa mensagem, né? A gente precisa buscar, porque o que está em jogo é muito sério. O que está em jogo é muito sério. E assim, para quem tem uma visão negativa da Bíblia, pelo fato de o tempo todo ser apresentado julgamento, isso é um fato, né? E eu gostaria de dizer uma coisa, assim, que resume de forma muito, muito simples. Nem todo julgamento gera condenação. O julgamento que Deus fez para o pecado, né, que é um conceito hoje considerado démodé, ultrapassado e tudo mais, mas é um conceito presente na Bíblia. Vejam bem, o que sai da boca de Deus é uma lei cósmica, não tem volta atrás. Então, se ele decretou, né, toda alma que pecar, esta morrerá, né, que todo pecado será condenado, é um fato, não tem lado para correr. E ignorar esse decreto de Deus tem consequências catastróficas. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Isso está em João 3,16. Acho que é o único versículo que eu sei de cor na Bíblia, o endereço é esse. Então, o que Deus fez foi como o juiz que foi julgar o caso de uma menina que pegou o carro e causou um prejuízo enorme. Ele foi julgar esse caso, quando ele leu o nome, era a filha dele. E o que ela merecia era pagar uma multa absurda. E o juiz pagou essa multa para a filha ir. Então, da mesma maneira, Jesus na cruz é o quê? É Deus condenando o pecado, mas em si mesmo, né? Então, existem leis... Gente, o que nesse mundo que não representa leis que são seguidas? Quem é biólogo sabe disso muito bem, né? Tudo na nossa experiência, né? Deus não faz as coisas por acaso. Tudo que a gente vive representa, tem uma ordem, tem uma lógica, tem uma harmonia entre si. É muito errado, assim, eu não acho que de forma alguma o universo, tudo que a gente vê, aponte para a causa, aponte para falta de regras, né? Não é, assim, o mundo tá, eu acho, da maneira que está, justamente pelo fato de as pessoas desprezarem as regras que existem, né? Muita gente pensa, onde estava o seu Deus, onde estava o seu Jesus quando isso aconteceu? As pessoas fazem escolhas, as pessoas tomam decisões. Se você disser, olha, existe Deus sim, existe um livro que ele escreveu dizendo como as coisas devem ser, e todo mundo despreza esses mandamentos e depois se surpreendem em ver o resultado, entendeu? Então, Deus decretou, né, essa lei e ele cumpriu a sentença em si mesmo. E o cristianismo é essa religião, né, assim, o cristianismo é essa mensagem, né, que não convida a pessoa a lutar, a ganhar no muque a salvação, a ganhar na raça por esforço próprio, o que na verdade ela nunca vai poder comprar. O cristianismo é um presente, ele é algo que a gente simplesmente recebe, entendeu?
por fé. Então, primeiro a gente crê que o avião vai cair. Não é todo mundo que crê que o avião vai cair, nem não é todo mundo que leva tão a sério a vida e o fato de que a vida vai chegar no final, e que Jesus é o salva-vidas, entendeu? Então eu considero que assim, se tornar cristão é crer nessas duas coisas: o avião vai cair e tem um salva-vidas para eu usar. E isso que eu falei sobre não ser por esforço, ser uma coisa recebida, é um assunto que teologicamente gera muita discussão, né? Porque as pessoas falam, e as obras, não sei o que, mas o que a Bíblia ensina, assim eu entendo, é que ninguém faz o bem para ser salvo. As pessoas fazem o bem porque foram salvas, porque o maior bem que podia acontecer a elas aconteceu na cruz. O maior perdão, o maior ato de amor aconteceu quando elas ainda não tinham nem nascido, entendeu? Não foi algo que a gente teve que pensar. Da mesma forma como um pai já sabe que o filho vai precisar de fralda, de leite, de banho, de remédio, de tudo, o nosso pai, que está nos céus, soube desde o princípio. Não é à toa que lá em Gênesis ele já disse, né, que haveria um cordeiro que seria sacrificado. Bom, em suma, essa aí ficou como a mensagem de hoje. E a gente vê muitos prejuízos, muitas pessoas tomando decisões e sofrendo com as consequências delas, mas sempre existe a maneira correta de fazer as coisas.